Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Legado de Magalhães. Conversas do passado para o futuro. Aqui vamos abordar diferentes aspectos do legado de Fernão de Magalhães e daquilo que perdura da Odisseia que culminou na primeira viagem de circunnavegação. Vamos também conhecer diversas iniciativas da estrutura de missão e projetos dos parceiros que acompanham as comemorações dos 500 anos da primeira volta ao mundo. Neste primeiro episódio, procuramos conhecer Fernão de Magalhães, o homem e o seu sonho. Damos nota da mais recente publicação de José Manuel Garcia sobre a Lisboa no tempo da expansão marítima portuguesa. Revisitamos o concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa no Centro Cultural de Belém e apresentamos o primeiro passo da presença magalhânica na participação de Portugal na Expo Dubai. Antropólogo e historiador da Universidade de Sevilha, o nosso convidado produziu e realizou documentários de caráter histórico e etnológico em todo o mundo, entre os quais uma série que reproduziu a mítica travessia durante 2 anos, a bordo do veleiro Antaviana. É o autor do livro Diário de Fernão de Magalhães, onde tenta reproduzir o que deve ter sido o diário de bordo perdido do navegador português, escrito numa linguagem do século XVI, adaptada à atualidade. Fernão de Magalhães, descobrir o homem, os seus sonhos e as suas ambições, foi o mote de uma conversa com José Manuel Núñez de la Fuente. Como se pode caracterizar Fernão de Magalhães? É possível identificar os contextos que moldaram a sua personalidade? La verdad es que no se podría entender una vida y unos sucesos tan extraordinarios sin reconocer que hubo una etapa histórica sin precedentes, donde había 2 grandes potencias náuticas en competencia y que en su intento de conquista del mundo por llegar a las especias, invirtieron muchísimos recursos y tiempo para no solamente conocer acerca de nuevos métodos náuticos, también de cartográficos, y en definitiva para intentar hacer aquellas extraordinarias exploraciones que tuvieron lugar al final del siglo XV y del XVI. No obstante, la figura de Magallanes, el genio, el carácter de Magallanes está muy por encima de la época. El Magallanes fue un hombre realmente revestido de unas características desinteresadas, con fuertes convicciones y sobre todo arrastrado por una gran pasión por los grandes descubrimientos y por la búsqueda de lo imposible. Sabemos realmente quem é o homem por trás do nome que ficou na história? Magallanes pertenece a un reducido y exclusivo círculo de figuras históricas donde el personaje está íntimamente ligado a la persona real. Por eso, posiblemente, a veces se nos aparece como un personaje, como una figura literaria, o digamos de ficción novelesca o de película. Magallanes no tuvo vida más allá de la aventura en el mar, en la guerra y sobre todo en esa búsqueda de lo desconocido en contra de todo y de todos. Por eso pertenece al mundo de los héroes. Que momento da sua vida terá sido determinante para sonhar e planear a expedição que partiu de Sevilha em 1520? Sin duda, este tipo de proezas no surgen espontáneamente, sino que son el resultado de un continuo vital, de un genio interior, pero sin embargo se podría destacar 2 hitos en la vida de Magallanes que sin duda lograron que llevase a cabo sus proyectos. El primero de ellos fue sin duda sus viajes a la India y a Malaca en compañía de su camarada Francisco Serrao. Esto le dio lógicamente la experiencia y las claves para planificar su proyecto de navegación hacia las especierías por el poniente. Y el segundo hito tuvo que ver de forma inexcusable con el maltrato que recibió por parte de algunos de sus superiores, incluso de la corona portuguesa, ante sus justas reivindicaciones. Entonces, todo esto lo acabó convirtiendo en un rebelde con causa. Os seus motivos eram a ambição pela fortuna e glória ou a vontade em descobrir o inexplorado? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Aunque en el caso de Magallanes me atrevería a apostar que hubo más de lo segundo que de lo primero.
Magallanes tiene un mundo en su cabeza que no se corresponde con los mapas geográficos de la época. Su personalidad osada y rebelde le hacía visualizar cosas de manera muy diferente al resto. De ahí que su vocación exploratoria y descubridora permitirá que el mundo sea dibujado e interpretado por primera vez de una manera absolutamente correcta, tal como es en realidad. Y como nos dijo Pigafetta, nadie nunca lo había hecho anteriormente. Existe uma verdadeira percepção do feito realizado há 500 anos? Ou falta uma consciencialização do que ele realmente representou? Lamentablemente no existe una percepción del hecho correcta, aunque esto hay que entender que no es una novedad en el caso de la primera circunnavegación. Hoy día existe una cierta banalización de la historia por parte de la sociedad en su conjunto, porque los grandes hechos del pasado y sus consecuencias quedan desdibujadas, ¿no?, en una especie de superficie, de epidermis intrascendente. Por tanto, es preciso hacer una importante labor de divulgación y concienciación acerca del legado y de la gesta de Magallanes para las generaciones del presente y para las del futuro. Y posiblemente esta etapa que estamos viviendo del 5º centenario puede ser un excelente marco para llevarlo a cabo. Como é que Fernão de Magalhães olharia para os exploradores que hoje se aventuram no espaço ou nas profundezas dos oceanos? La verdad es que Magallanes pertenecería a este grupo de hombres y de mujeres que están en el ámbito de las exploraciones y de la búsqueda del conocimiento. Seguramente Magallanes formaría parte de ese grupo de científicos y navegantes del espacio interestelar que deberán poner límites al universo, dibujar su forma y escala correctas. Posiblemente la necesidad y el espíritu de conquistar pues lo que ahora nos parece un reto imposible para la ciencia es el verdadero legado de Magallanes. Da cidade de Lisboa partiram e chegaram a maioria dos portugueses que identificaram novos mundos. Foi também por esta cidade que passou Fernão de Magalhães, que nela se formou e concebeu o projeto que idealizou e veio a concretizar há 500 anos. Em parceria com a estrutura de missão, o professor José Manuel Garcia está a terminar um livro que nos dará a conhecer o papel que a capital portuguesa ocupou e ocupa na história e em que circunstâncias decorreram as principais viagens à descoberta do que é o mundo. Este meu livro é o culminar de todo um processo de pesquisas que eu me tenho dedicado no âmbito da história dos descobrimentos e da história de Lisboa. E, estando eu neste momento empenhadíssimo na comemoração de Fernão de Magalhães, que estamos a comemorar os 500 anos da grande viagem e da sua morte em 1521, que é também o ano da morte do rei que se lhe opôs, o rei Dom Manuel. Portanto, este ano de 1521 é o culminar de um processo dos descobrimentos que tinha começado 100 anos antes em Lisboa, mais concretamente em 1420, por ordem do infante Dom Henrique, e depois, precisamente a partir deste centro do mundo, como eu gosto de dizer e insisto, que era Lisboa no tempo dos descobrimentos, porque era de Lisboa que se ia para o Brasil, ia-se para a África, para a Ásia, até à China e às Molucas, só daqui é que se podia ir, e portanto Lisboa deixa de ser uma cidade periférica para ser uma cidade central, global, mundial, e era aqui que estava o poder desse Império Português. E portanto é esse estudo sobre Lisboa, o processo dos descobrimentos, que faz promover a história de Portugal no mundo através do conhecimento desse mesmo mundo que é obtido através de Lisboa, e estamos no sítio ideal, que é o Mosteiro dos Jerónimos, porque foi aqui, neste sítio, que era antigamente uma praia, que começaram os descobrimentos com Gilianes, que saiu daqui em 1434 numa barca e passou o Cabo Bojador. E é precisamente aqui, atrás de mim, que estava a capela, a ermida que o infante Dom Henrique fez a Santa Maria de Belém, em 1434, nesse mesmo ano há precisamente quase, portanto, 600 anos,
que começam os descobrimentos. E esta ermida do infante Dom Henrique vai ser transformada pelo seu herdeiro, o rei Dom Manuel, neste monumento fabuloso que é o Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, é toda uma celebração dos descobrimentos que nós estamos aqui a fazer, que começa nos Gilianos e no infante Dom Henrique e que termina no último grande descobridor, o maior navegador de todos os tempos, que é o Fernão de Magalhães, que morreu precisamente há 500 anos. Podemos dizer que os portugueses foram os maiores descobridores de todos os tempos, e não só os maiores, mas os primeiros. Foram eles os pioneiros, os que começaram os descobrimentos. Porque, de acordo com as ordens que o infante Dom Henrique tinha dado aos seus navegadores, era que deveriam passar o Cabo Bojador, que nunca ninguém tinha passado. E ele, desde 1420 até 1434, temos de ser precisos no rigor das coisas, há 600 anos, as pessoas tinham medo de passar o Cabo Bojador, que está em Marrocos. E depois, de vencido o medo, os portugueses, cada vez com maior tecnologia, foram desbravando os mares através do conhecimento científico, de uma náutica astronómica, com medições entre astrolábios, quadrantes, aperfeiçoando mapas, fazendo com que a Terra ficasse toda representada, coisa que não acontecia anteriormente. Reparem que a Terra só era conhecida até ao Cabo Bojador, até Marrocos, e depois, graças aos portugueses, vai até ao Japão, vai até ao Brasil. Podemos dizer que, graças aos descobrimentos, que o mundo é conhecido. E isso faz bem, esse conhecimento, porque os portugueses é que revelaram o mundo tal como ele é. E Fernão de Magalhães esteve sempre ao serviço dos portugueses. Ele fez metade da sua viagem à volta do mundo, porque ele fez a primeira parte da sua viagem aqui de Lisboa, começando em 1505, quando ele foi pela primeira vez à Índia com Dom Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei do Estado da Índia, e ele concluiu a sua viagem até às Molucas, em 1512, e depois, mais tarde, ao serviço dos espanhóis. Ele queria voltar ao norte das Molucas, ao serviço dos espanhóis por Ocidente. Ele tinha ido por Oriente e queria ir por Ocidente, e então ele aí ao serviço dos espanhóis, porque infelizmente ele agravou-se, aborreceu-se, digamos, teve um conflito com o rei Dom Manuel e por isso foi para a Espanha. Porque se ele não tivesse tido esse conflito com o Dom Manuel, nós não estaríamos aqui a falar de Fernão de Magalhães. Ele soube imenso, e por isso é que o rei de Castela, na altura Carlos I, depois Carlos V, se empenhou tanto em que ele fosse para a frente com o seu projeto de ir às Molucas por Ocidente, porque ele sabia que Fernão de Magalhães tinha uma experiência enorme e nenhum espanhol tinha uma experiência tão grande. Ele adquiriu-a desde que veio para Lisboa, provavelmente em 1492, e depois aqui aprendeu e ficou aqui até 1517, a altura em que foi para Sevilha, abandonando Portugal. Mas ele só foi para Sevilha e esteve em Espanha durante 2 anos. Desde 1505 até 1517, ele centrou a sua atividade em Lisboa. Eu tenho estudado exaustivamente toda a vida e viagens do Fernão de Magalhães, e eu penso que Fernão de Magalhães é muito mais do que a sua viagem ao serviço dos espanhóis, porque não há dúvida, essa é que é a viagem original. Durante essa viagem, o Fernão de Magalhães, à conta dele próprio, da sua iniciativa e da sua ação, ele descobriu metade do mundo. Isto é, porque desde o Rio da Prata, onde ele começou a navegar por mares nunca de antes navegados, até passar o Estreito de Magalhães, atravessar todo o Oceano Pacífico até chegar às Molucas, ele navegou 20.000 quilómetros, que é metade da Terra. Portanto, é o maior descobridor de todos os tempos. Ele está no seguimento do grande descobridor que era Cristóvão Colombo, que descobriu a América, e do grande descobridor Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia. Portanto, ele vai, digamos, unir o Ocidente e o Oriente, dá uma volta, abraça ao mundo. E isto porquê? Porque há pessoas que duvidam que ele foi às Molucas, mas eu pessoalmente não tenho dúvidas que foi às Molucas, e do Sul, porque as Molucas são muitas ilhas, e ele queria ir depois às Molucas do Norte, que eram as ilhas mais ricas. Os portugueses muitas vezes diziam só as Molucas que tinham o Cravinho, e só as do Norte é que tinham, que são umas ilhas muito pequenininhas, e era muito difícil de lá chegar. Só os portugueses é que faziam esse caminho, e portanto os espanhóis, para saberem esse caminho, tinham de recorrer a
a um português. E, portanto, o Dom Manuel, digamos, não deu o aumento salarial que o Fernando Magalhães queria, nem autorizou que ele fosse ter com o seu amigo Francisco Serrão, que estava na internato, no norte das Molucas, portanto não lhe deu mais 100 reais por mês, nem o deixou ir por Oriente, e então, para se vingar do Dom Manuel, o Fernando Magalhães decide pôr-se ao serviço do Carlos V e disse: eu faço o resto da viagem por Ocidente, pelo lado espanhol, já que não posso ir pelo lado português. E ele diz isso mesmo nas suas cartas, que ele escreveu cartas ao Francisco Serrão em 1516, e ele viu que o rei não o apoiava, e então em 1517 ele decide ir para a Espanha. Portanto, ele abandona Lisboa, troca Lisboa por Sevilha. Ora, no meu livro eu mostro tudo isso, mostro precisamente que é em Lisboa que começam os descobrimentos com o Infante Dom Henrique, é aqui que se centra toda a iniciativa imperial portuguesa durante 100 anos, até que Fernão de Magalhães vem completar esse processo iniciado em 1420 pelo Infante Dom Henrique. Em 1520, quando ele passa o Estreito de Magalhães, ele consegue a chave e ele consegue, digamos assim, atravessar o túnel que é o Estreito de Magalhães, para chegar à luz. Vai ver a luz ao fundo do túnel quando chega ao Pacífico. E é aí que ele vai fazer a sua viagem admirável de revelar o mundo tal como ele é e provar que não só a Terra era circunnavegável, o que já era conhecido, mas nunca se tinha feito experimentalmente, mas também ele vai provar que há mais mar, mais água do que terra. E tudo isso é admirável, e tudo isso ele faz com muito sacrifício, até que acaba por morrer, infelizmente, nas Filipinas, em combate inútil, mas foi um fim triste que um homem tão fantástico teve nas Filipinas. A expedição de Fernão de Magalhães foi uma realização cuja iniciativa foi de Fernão de Magalhães e inicialmente também com o apoio do Rui Faleiro, que depois acaba por não embarcar. É uma iniciativa de um português muito experiente que leva consigo 3 pilotos portugueses que são os mais qualificados da expedição. E então esses 3 pilotos, juntamente com alguns dos seus familiares, como Álvaro de Mesquita, que era seu primo, Duarte Barbosa, que também era seu familiar, e outros portugueses, no total de 33, mais o Fernão Magalhães 34, esses homens são decisivos na expedição, que é, obviamente, uma expedição 100% castelhana para os interesses espanhóis, porque o Carlos V estava convencido, de acordo com o que o Fernão Magalhães tinha dito, que as Molucas eram dele, porque o Carlos V tinha dito sempre: você vai, e a Armada vai, mas não pode tocar na parte portuguesa do Oriente, porque ele queria se dar bem com o Dom Manuel, que ele era familiar do Dom Manuel, não queria problemas com o Dom Manuel, mas o Fernão Magalhães explicou-lhe: mas não há problema porque as Molucas são suas. São. Então pode ir. E então os portugueses tiveram um papel decisivo no meio de 237 homens que saíram para a expedição, que era uma equipagem europeia. Desses 237 homens, 100 eram fora de Espanha, portanto eram 34 portugueses, eram mais italianos, franceses, alemães, até havia um inglês, irlandeses, 9 gregos, havia muita, porque inicialmente os espanhóis, os castelhanos, não tinham muita vontade de ir, até que depois vieram desde bascos, andaluzes, galegos, vieram de toda a Espanha participar na expedição, porque havia um receio muito grande na expedição. Daí que os portugueses se empenharam em colaborar com Fernão de Magalhães e foram decisivos, embora também houvesse grandes cientistas espanhóis, nomeadamente André de San Martín, que era um grande astrónomo espanhol, mas a maior parte eram homens da confiança do Fernão de Magalhães, até porque depois dele ter afastado e terem sido mortos alguns capitães espanhóis que eram adversários das suas posições, ele acabou por dar ao seu primo e ao seu familiar Duarte Barbosa e Álvaro Mesquita, deu-lhes posições de comando, e eles foram sempre comandando, tal como o piloto, por exemplo, João Lopes de Carvalho, acabou por ser também capitão da Armada depois da morte de Fernão de Magalhães. Portanto, os portugueses sempre tiveram uma posição de destaque, embora ao serviço de Espanha. Também na cidade de Lisboa, mas com o objetivo traçado para a participação nacional na Expo Dubai, teve lugar no dia 29 de abril a sessão de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP, e a Estrutura de Missão.
O protocolo destina-se a enquadrar ações que valorizam o legado cultural, científico e tecnológico associado à viagem de circunnavegação durante a Exposição Mundial que decorre entre 2021 e 2022. A Expo 2020 de Dubai são 6 meses, e por isso abre do dia 1 de outubro e encerra dia 30 de março de 2022. E por isso são 182 dias em que teremos muitíssimas oportunidades de assinalar e de celebrar também o legado de Magalhães e aquilo que foi o grande feito há 500 anos atrás. O tema da própria exposição, esta exposição é o terceiro maior evento do mundo, é a primeira vez que se realiza no Médio Oriente, é a mais representativa de sempre, temos 192 países e por isso era incontornável assinalarmos também aquilo que são estas importantes comemorações. E desde logo, no início, na abertura em outubro, com a inauguração de uma escultura que vai estar durante os 6 meses e em permanência irá estar a assinalar aquilo que é o compromisso de Portugal com a desplastização dos oceanos, essa grande problemática e a mais, digamos, premente nos dias de hoje, irá estar presente em todos os dias da realização da Expo. Estamos a tentar construir este espetáculo das 500 vozes da água e que este espetáculo seja um espetáculo de manifesto, eu diria quase de manifesto ao mundo para a problemática da despolarização dos oceanos e da necessidade de água para todos em boas condições. E por isso, 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável e aqui no cruzamento com aquilo que é o legado de Magalhães. A Expo Dubai é de facto uma excelente oportunidade de Portugal apresentar ao mundo os seus maiores ativos. Os seus maiores ativos da história do passado, os seus maiores ativos do presente e, sobretudo, os maiores ativos de Portugal na relação com o mundo. Sobretudo, os objetivos associados à ODS 14, que têm a ver precisamente com a valorização, com as questões da sustentabilidade do mar-oceano. Quase poderíamos dizer que Fernão Magalhães, há 500 anos, materializa a assinatura do Connecting Minds com o Creations of the Future. Aquilo que nós vamos fazer é precisamente não só potenciar este legado, mas projetá-lo no presente dentro desta perspectiva que se Magalhães nos deu esta visão global e integral do mundo e que nos deu este mundo, planeta oceano. A verdade é que 500 anos depois temos aqui uma excelente oportunidade, através de 2 importantes projetos, de consciencializar, de promover esta reflexão e esta consciencialização da fragilidade do planeta e, sobretudo, de um problema que está associado ao principal recurso que é essencial à vida no planeta, que é a água. Nada como o feito do Fernão Magalhães para demonstrar o talento português. Já há 500 anos fazíamos coisas destas. E eu creio que nesse âmbito, de facto, se enquadra muito, muito bem na temática da Expo. E, portanto, temos aqui uma feliz coincidência entre os 2 temas, no fundo, em podermos potenciar e demonstrar que o objetivo da Expo, do Connecting Minds, Creating the Future, só é possível porque o Fernão Magalhães fez isto há 500 anos. E, portanto, este é um protocolo e uma iniciativa relevante e estamos muito satisfeitos exatamente com esta coincidência de mensagens e, sobretudo, acreditamos que ainda dará maior visibilidade a este tema do talento português no ambiente da Expo. O principal fator diferenciador e o fator que nos torna ainda mais competitivos quando estamos a captar investimento e a concorrer com outros é, de facto, o nosso talento. Porquê? Porque o nosso talento é multifacetado. Hoje em dia está mais do que comprovado que tem todas as habilitações técnicas e que são promovidas e preparadas em ambiente universitário de investigação tão competitivo como no resto do mundo. As nossas sociedades concorrem com os melhores do mundo e, portanto, o talento português hoje do século XXI continua a fomentar e a fazer exatamente o mesmo que o Fernão Magalhães fez, obviamente com um feito histórico, e agora eu creio que no século XXI fazemos, se calhar, isso com maior escala. Nesta sessão estiveram também presentes o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Queremos celebrar a diversidade, mas também queremos celebrar o contributo de Portugal para o mundo. E a viagem de circunnavegação, iniciada por Fernão Magalhães e concluída por Sebastián Elcano, mostra bem a importância, a abertura de toda a Península Ibérica ao mundo, a liderança que a Península Ibérica desempenhou e exerceu no mundo de então e o contributo que os 2 países,
Portugal e Espanha deram à modernidade europeia. É também isto que nós celebramos. Trata-se de utilizar todos os espaços disponíveis para promover a viagem de circunnavegação, e quando promovemos a viagem de circunnavegação, promovemos a capacidade dos portugueses e dos europeus em geral em encontrar novas soluções para os problemas enfrentados. E por isso é muito importante que a ICEP e a estrutura de missão para estas comemorações se entendam de forma a que a participação de Portugal na Expo Dubai tenha também uma concretização que expresse bem o espírito de Magalhães, que é o espírito de descoberta e de aventura. Os oceanos estão, neste momento, a padecer de problemas graves, como a acidificação, os problemas da diminuição do oxigênio, o aquecimento. À sua maneira, o oceano está a arder, mas não tem a visibilidade que tem os fogos florestais e, portanto, mantém-se invisível. Neste momento, há pouco falei, de facto, de uma visita que eu e o Secretário de Estado da Internacionalização vamos fazer com a ICEP e com empresários portugueses à Grécia, porque a Grécia, da sua maneira, é também um país marítimo e com uma economia que muito apostou na economia do mar. Portugal também apostou e aposta na economia do mar, que se tem mostrado uma economia, aliás, resiliente e que é uma economia que, quando vieram as crises, como foi a crise, por exemplo, financeira de 2008, 2013, a economia do mar resistiu melhor que os outros aspectos da economia nacional, tendo diminuído menos em termos de emprego e tendo, aliás, contribuído de uma forma muito importante para o valor acrescentado bruto da nossa economia. E, portanto, neste momento é uma riqueza que é ativa e que tem possibilidades de expandir. E é nesse sentido também vamos iniciar um périplo, um roteiro da economia do mar em Portugal, com o Ministro de Estado dos Negócios, visitando muitas empresas que trabalham neste setor. Continuamos a nossa conversa com José Manuel Núñez e a sua perspectiva sobre o homem que deu mais mundo ao mundo. Realizou a sua própria viagem de circunnavegação por mar. Como foi a experiência? Encontra paralelismos com a expedição que Fernando Magalhães liderou? La experiencia fue inenarrable. Digamos que cuando yo hablo de la vuelta al mundo que yo pude dar a bordo del velero Antaviana, siempre he tratado de hacer comparaciones con la expedición del navegante portugués, de Hernando de Magallanes. Y siempre decía que las comparaciones resultaban odiosas, porque digamos que hacer una vuelta al mundo en un barco velero en el siglo XX, que fue cuando yo la hice, hace justo ahora 30 años, teníamos una cantidad de recursos inimaginables en el siglo XVI. Aparte de todas las tecnologías de la náutica, teníamos elementos, dispositivos electrónicos que nos permitían saber en cada momento dónde estábamos situados en el globo y además prever, por ejemplo, temporales, el mal tiempo. En definitiva, nunca íbamos a tener problemas verdaderamente graves a nivel de alimentación. Y aún así sufrimos las consecuencias de ese enorme recorrido, de esos casi 30 y tantos mil kilómetros que suponen el rodear la Tierra por la ruta de Magallanes. Entonces, yo me di cuenta durante esa expedición, durante esa réplica del viaje de Magallanes, que verdaderamente lo que hicieron aquellos marinos, aquellos navegantes capitaneados por Magallanes, fue algo verdaderamente inverosímil. Por eso es un marino realmente que está siempre en boca de todos los navegantes de todos los últimos 5 siglos, porque realmente la capacidad, su espíritu, no solamente de competir contra todas las inclemencias que se encontró enfrente, sino al mismo tiempo la preparación que tuvo, es algo que no tiene parangón en la historia de la náutica, incluso yo diría en la historia de las exploraciones. Magallanes es un espíritu único y por eso es genio, de manera que yo lo único que pude hacer durante el viaje fue incrementar muchísimo más mi admiración por él.
O que representa o legado de Fernão Magalhães e qual o seu significado no mundo atual? Durante la expedición de Magallanes, es preciso entender que se reconocieron y se navegaron por primera vez los 3 grandes océanos del planeta, en toda su amplitud. Por primera vez también la humanidad fue testigo de la enorme riqueza y diversidad que se encontraba dentro de las fronteras de nuestro mundo. Magallanes logró darle una nueva forma y una escala diferente también al mundo del siglo XVI, y desde entonces nuestro planeta apareció esférico y con las dimensiones correctas. Al mismo tiempo, por primera vez, Magallanes puso en el mapa mundi el estrecho que lleva su nombre y también un océano, el mayor de todos, el inmenso océano Pacífico, que también fue navegado por primera vez durante su expedición. Todo ello nos ha permitido conocer e interpretar desde hace 5 siglos el mundo en su verdadera dimensión geográfica y espacial, como también cultural e antropológica. A aproximação entre pessoas de diferentes culturas e origens é também um legado de Fernão de Magalhães? Desde luego, indudablemente, claro que lo es, porque por eso he dicho anteriormente que Magallanes representa un icono, es un verdadero arquetipo en la historia de la humanidad, porque él es una de las figuras que están ahí en esa especie de Olimpo, que son referencia en la historia de la humanidad. Hay referencias que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia médica, hay otros que tienen que ver con la ciencia política, con el cambio de ideologías, ¿no? En el caso de Magallanes, su referencia tiene que ver no solamente con el mundo de las exploraciones, a mí me gusta ampliarlo esto con el conocimiento. Magallanes fue un personaje que devoraba el conocer, lo desconocido. A veces nos quedamos con la figura exclusivamente del marino. Él fue además una persona rebelde, pero con la rebeldía más positiva que puede tener el ser humano. Es no conformarse realmente con las cosas que se ignoran, ¿no? Por eso yo digo que fue extraordinario lo que fue capaz de lograr. Y por eso tiene que ser un referente en nuestros días, en las escuelas. Magallanes debería de ser casi una asignatura para hablarle a los niños desde pequeñitos, porque es una persona que puede servir para estimular, para motivar en valores que hoy día son muy necesarios. Y después fue una persona tremendamente solidaria, fue una persona muy comprometida con sus camaradas. De manera que creo que tenemos que seguir hablando de Magallanes en este 5º centenario, pero Magallanes va a ser una referencia indiscutible en los próximos siglos y milenios, porque como Magallanes hay unos pocos más de personajes en la historia. Que mensagem gostaria que ficasse depois das cerimónias associadas ao 5º centenário da primeira circunnavegação? Magallanes puede ser considerado uno de los mayores, más intrépidos y gloriosos navegantes de todos los tiempos, posiblemente el mayor de todos ellos. Su titánica gesta, desde luego, va a permanecer imborrable entre las audacias del espíritu de toda la humanidad. De hecho, Stefan Zweig relataba que cuando escribió su biografía, parecía como que estaba escribiendo sobre algo inventado, sobre esas grandes y sagradas leyendas de la humanidad, porque decía, nada hay más excelente que una verdad que parece inverosímil. Actualmente, cuando la humanidad parece que está buscando nuevos refugios para el futuro en astros que están fuera o dentro del sistema solar, la figura de Magallanes debería estar más presente que nunca para recordarnos que los sueños no son imposibles si se alimentan con la pasión y la voluntad. Da literatura para a música, terminamos com o concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa O Oceano que nos liga, na senda da primeira circunnavegação, a música como elemento de união entre os povos, que se realizou no dia 2 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira e a participação especial da soprano Raquel Camarinha, este concerto, inserido na série de concertos da Europa e da Unesco,
integra o calendário de eventos do Ministério do Mar, realizados no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e, claro, contou com o apoio da estrutura de missão. Para mim, esta peça do Luís Tinoco, From the Depth of Distance, com estes poemas que falam de exploração, das descobertas, das viagens, claro, está ligado a todo esse tema dos oceanos, mas para mim neste momento faz ainda mais eco, porque numa altura em que neste último ano as viagens ficaram um bocadinho limitadas, a descoberta do outro um bocadinho mais protegida, com as máscaras e tudo, e portanto esta mensagem que esta obra passa de proximidade com o outro, de nos dizer que afinal o que está longe nunca está longe, podemos sempre ir lá e ver que há outras pessoas como nós e que nos podem trazer muitas coisas, é mesmo muito importante. E para mim, isto associado à música do Luís, que me é muito querida e que o Luís, que é uma pessoa muito querida também, é fantástico. Foi uma ótima aventura. Esta ideia de viajar sempre mais longe e de conseguir com esta viagem chegar ao mesmo sítio, percorrer todo o mundo e chegar ao mesmo sítio, claro. Eu ainda estou emocionado por estar a fazer parte desta história tão bonita dos 500 anos da Rota de Magalhães. Sobretudo porque eu a encaro e a vejo numa perspectiva completamente diferente daquele que certamente na época as pessoas viam. Por um lado, a aventura da procura por novas terras, por novos horizontes, por novos espaços. Hoje, talvez porque possa simbolizar uma rota que nos una e que nos faça criar laços de um modo completamente diferente. Entender a importância que essas culturas têm e poderão ter no relacionamento umas com as outras. A criação de novas obras foi um dos propósitos, um dos desafios lançado pela estrutura de missão. Já são algumas que a orquestra nestes 2 anos apresentou, quer no concerto do Coliseu do Porto, em dezembro passado, quer hoje aqui, dia 2 de maio, onde também o concerto celebra, de algum modo, a língua portuguesa, porque esta semana era dedicada também a uma viagem que a orquestra ia fazer à Unesco, precisamente no sentido da celebração da língua portuguesa enquanto língua oficial da Unesco. E ela é já a consequência dessa rota, porque a língua hoje é falada por 9 países diferentes e não é só propriedade de Portugal. Então, a questão das línguas europeias, a questão da ligação com os países que fizeram parte da rota e hoje em particular com esta obra Faro da Última Esperança, que significa farol da Última Esperança, portanto, no fundo simboliza a entrada no Pacífico, a obra que foi escrita exatamente e também com este propósito e que tem uma história muito engraçada porque era para ser feita no Chile e por consequência também do Covid e dos problemas não puderam e o compositor acabou por nos oferecer a nós a obra, portanto, simpaticamente e aqui estamos, portanto, a executar esta obra que já estava pensada para este propósito. Portanto, nem foi preciso encomendar, dizer, escreva uma obra para nós, ela estava pronta e foi-nos entregue. E eu acho que isso também é extremamente interessante. E agora há outros compositores, há outros desafios que queremos lançar para os concertos futuros e no final é a nossa intenção, pelo menos já conversamos com as pessoas responsáveis pela estrutura, que estas obras pudessem ser plasmadas num CD, num DVD, portanto, que mostre, portanto, vai deixar um lastro, vai deixar criações, vai deixar coisas para o futuro. E que a gente até pretende que, de algum modo, seja o princípio de uma história que não se confina a só uma celebração de 500 anos, mas de facto, o nascimento de um relacionamento cultural que seja profícuo daqui para a frente entre compositores e artistas dos diferentes países. Obrigada por ter estado connosco. Marcamos encontro para o próximo episódio, onde vamos falar da primeira volta ao mundo nos relatos contemporâneos da viagem.
Já sabe, para acompanhar as comemorações, visite magalhães500.pt. Encontramos-nos sempre por lá.